Oi, eu sou Elton Simões Gomes. Oi, eu sou Diogo Cortiz. E esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. E hoje a gente tem um assunto bem especial, porque a gente vai falar de rede social e um público bastante especial, que é o de crianças e adolescentes. E para conversar com a gente, temos aqui Maria Mello, que é coordenadora no Instituto Alana, que é um dos institutos referências sobre crianças e tecnologia. Oi Maria, obrigado por você vir para cá e aceitar o nosso convite nessa manhã fria aqui em São Paulo. Obrigado, Maria. Eu que agradeço, gente. Um prazer, uma honra e felicidade imensa estar aqui com vocês. E só lembrando que o Deu Tilt está no YouTube, lá no canal do UOL, mas também está disponível em todas as plataformas de áudio. Sem mais delongas, vamos para o papo, pessoal. Maria, a gente veio falar sobre crianças, mas é bom lembrar que as redes sociais elas provocam um impacto em todo mundo. Eu estava contando pro Gil outro dia o que aconteceu comigo assim que rolou. Eu já mandei a história para ele, que eu pego o ônibus para vir para cá e em algum momento eu vi uma musiquinha, eu fico bravo quando a galera começa a ouvir. Eu também, fico pensando. Ai, falta de educação, né? Demais, Mas aí eu comecei a olhar a cena. Era um senhorzinho que pegou o celular e começou a ver um vídeo de uma moça muito bonitinha que parecia uma pessoa indiana. Aí ele olhou com uma ternura, sabe? Um olhar de quem conhecia. Eu pensei, nossa, deve ser a sobrinha dele. Aí o vídeo acabou, voltou de novo. Aí ele olhou de novo o vídeo, deu um beijo. Deu 2 beijos na tela do celular, 3 beijos. Aí eu pensei, é ligação, não é possível. Só que depois ele deu um tchauzinho e aí o vídeo acabou. Eu pensei, será que ele acha que a pessoa tá falando com ele? Aí eu fiquei me perguntando, já é uma pessoa que tem idade suficiente para separar o que acontece no mundo digital do que acontece no mundo físico. Mas ainda assim, não parece que aconteceu esse tipo de coisa. E eu imagino como isso não deve confundir a cabeça das crianças. Qual que é o impacto que as redes sociais causam nessas pessoas que estão em estágio de informação? Gente, é isso, né? Acho que essa é um assunto que acho que precisa interessar a todos nós, não só porque crianças e adolescentes precisam ser prioridade absoluta no nosso país, mas porque redes sociais, um ambiente digital melhor para crianças e adolescentes vai ser necessariamente um ambiente digital melhor para adultos, para idosos, né? E para toda a população. Então, acho que primeiro é legal sempre a gente fazer essa distinção que vocês sabem muito bem, mas eu gosto de trazer sempre quando a gente conversa, que é essa diferença entre redes sociais e a internet como um todo, né? Eu acho que é sempre muito importante a gente repisar isso, porque a internet a gente sabe que é um ambiente que foi pensado para ser promotor de direitos, né? Desenvolvedor de capacidades, e isso é muito importante a gente lembrar, né? Para a gente não jogar tudo fora, né? Do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico que a gente tem até aqui. Então, isso é um ponto muito importante e, para falar de redes sociais em específico, a gente entender qual é a função das redes sociais, né? A gente, assim, não vocês que são muito especialistas, mas lembrar também, né? Nunca esquecer que as redes sociais foram criadas com um propósito muito específico, que não é exatamente conectar as pessoas, conectar a indiana ao brasileiro idoso usuário do transporte público. Não é? Eu acreditei no Zuckerberg. E qual que é, então? A missão não era conectar eu pessoas? Eu acho que até nós, né? Assim, eu tenho conta em rede social, vocês também têm, então a gente precisa também. Para mim é um esforço, um exercício cotidiano também, de lembrar, né? Qual é essa função, qual é a intencionalidade das redes sociais, que é nos manter ali para que o lucro aconteça, se dê, né? Para as plataformas principalmente e para os anunciantes. Então, a gente precisa pensar nos impactos relacionados a essa intencionalidade, né? E a primeira delas, sabemos também, aí é a economia da atenção. Como é que ela é desenhada, como é que ela é feita para nos prender dentro dessas redes. E prende, obviamente, crianças e adolescentes também. Eu acho que tem um agravante nessa história, que é o fato das redes sociais não admitirem que são desenhadas, que as crianças estão lá dentro, né? Pessoas com menos de 13 anos estão lá dentro. Os termos de uso das redes sociais, da maioria delas, vai dizer que é vedada a criação de perfis, né? De contas por pessoas com menos de 13 anos, mas a gente sabe, tem pesquisa e a gente sabe, empiricamente, olhando na rua, andando Qualquer por aí. restaurante que você vá. Qualquer restaurante tem uma criança com um celular, com um tablet numa rede,
Geralmente numa rede social, no TikTok, né? No Instagram da vida. Então, acho que o primeiro impacto está ligado a essa perspectiva do vício, né? Que nos impacta também. Acho que todos os impactos que eu vou mencionar aqui impactam a nós adultos, mas impactam majoritariamente, com muito mais intensidade, as crianças e adolescentes, porque justamente como você falou, Elton, são pessoas num estágio peculiar do seu desenvolvimento, do seu, né, estágios iniciais do seu desenvolvimento biopsicossocial, que está tudo muito aberto ainda, em desenvolvimento e muito que as torna muito vulneráveis a esse tipo de contato, né? De experiência, vamos dizer assim. Então, o vício que a rede social proporciona a uma criança e a um adolescente também, crianças e adolescentes são hipervulneráveis, é muito maior e muito mais impactante se comparado a adultos e a idosos também, por exemplo. Aí você tem uma série de outros problemas, né, que os pediatras já catalogaram e vêm catalogando ao longo dos anos aí, relacionados à visão, à atenção que vai sendo minorada, né, nesses processos. Você tem uma discussão que a gente faz no Alana há muitos anos, né, uma consequência muito séria, que tem a ver justamente com o modelo de negócios das redes sociais, que é o assentar de uma personalidade consumista, porque as redes sociais hoje são shopping centers, né? Nada contra os shopping centers. Eu também frequento shopping centers, também sou capitalista, todos somos. Mas essa perspectiva do consumo, né, reiterado e desse apelo consumista que está nas redes sociais e muitas vezes de uma forma velada, né, diferentemente do que era na TV, por exemplo, do que é em outros espaços, ela é muito impactante para crianças e adolescentes, porque as crianças, principalmente as crianças, ainda não estão em condições de enfrentar, né, em pé de igualdade com apelos de consumismo que a indústria provê nesses ambientes. Maria, eu gostei muito dessa distinção que você fez inicial da internet das plataformas. Eu acho que isso é importante a gente reforçar, porque muitas pessoas confundem, né? Acham que as plataformas acaba sendo sinônimo de internet. Internet é uma plataforma que foi construída, né? Uma infraestrutura que foi construída, né, para conectar, e depois vieram as plataformas criando um espaço privado, né? Os jardins murados, colocando ali um playground, transformando aquele espaço num ambiente confortável para as pessoas ficarem ali dentro. E se a gente pegar um pouco da história, a gente vê que as plataformas elas vêm se modificando, né? Então, se a gente pensar nesse curto espaço de tempo, as plataformas mudaram muito a dinâmica, né, de interação. E acho que um fenômeno específico foi o TikTok, né, que trouxe essa ideia dos vídeos curtos, que você tem um estímulo muito rápido, um estímulo que você consegue trocar numa velocidade muito intensa, né? Então, não gostei, vou passando. Uma dinâmica diferente, que era, por exemplo, com o YouTube, né? As crianças assistiam o YouTube de uma outra forma, né? Sei lá, 3 anos atrás era um vídeo longo, ela assistia. E agora são shorts. E agora, vídeo longo que a gente tá falando é vídeo de 3 minutos, né? Exato. E virou vídeo longo, um vídeo de 3 minutos. E hoje ela não, é uma outra dinâmica, assim. Como que você entende esse papel também, dessa mudança tecnológica? A gente está encaminhando para um cenário ainda mais tenso, assim? Com essas mudanças das dinâmicas das plataformas? Eu acho que sim, Diogo. Eu acho que a gente está num momento de definições fundamentais, assim, né? Coisas precisam ser feitas para que a internet, como foi pensada, ainda possa ser executada e que a gente freie processos que estão levando a nossa civilização, para ser um pouco mais pessimista, a derrocada, né? Catastrófico. E eu sou um pouco assim. Eu só costumo dizer que eu sou otimista na ação e pessimista na análise. Minha análise é pessimista e a nossa ação precisa ser otimista, né? Então, eu acho que a gente precisa assim entender que essas dinâmicas estão cada vez mais focadas, né? Caminhando para o lado dos jardins murados. A gente costuma sempre fazer essa analogia com shopping centers, né? Eu gosto muito de quando você falava, eu lembrei de um texto teu sobre um livro que acabou de ser lançado em português, do Jonathan Haidt, aquele americano, Haidt, que é A Geração Ansiosa, né? Em que ele vai
até mais catastrófico do que eu, né? Bastante mais, falar sobre o impacto das telas, né, nas crianças. E você traz um ponto na tua argumentação com o qual eu concordo muito, e a gente também caminha muito nesse sentido na leitura, que é justamente essa diferenciação que a gente precisa sempre repisar, né? Então, são as telas ou são as redes sociais que estão fazendo com que a gente fique mais nas telas, inclusive? Às vezes não é o meio, mas é o conteúdo e a dinâmica. Exato, né? Tem muito a ver com o conteúdo, porque aí também o conteúdo que circula nas redes sociais é um conteúdo especificamente voltado para essa prisão da atenção e que prejudica nosso desenvolvimento. E o tipo de tela também, acho que tem a ver, a gente precisa falar sobre isso. Então, eu acho que sim, acho que a gente está num processo de hiperconcentração do ponto de vista econômico, inclusive, né? Desses grandes conglomerados, né? De tecnologia. A gente ainda está muito distante de uma perspectiva nacional, do ponto de vista de desenvolvimento de produtos e serviços de tecnologia que sejam adequados para crianças e adolescentes brasileiros, né? Inclusive. Então, eu acho que essas mudanças são sinais de alerta importantes para a gente colocar em prática ações, né? E que o mundo inteiro já tem colocado, as principais democracias do mundo já têm colocado, né? Seja do ponto de vista do compromisso das empresas com as crianças, com a garantia de direitos das crianças, autocompromisso, vamos dizer assim, do ponto de vista mais de autorregulação, seja do ponto de vista regulatório mais amplo, né? Então, as principais democracias hoje do mundo têm avançado no sentido de prover leis mesmo, normas, né? E você vê assim, quais, a partir das análises que vocês fazem, das pesquisas, né, pegando essas mudanças de estímulos que tiveram, assim, quais são os grandes impactos, assim, para as crianças hoje, assim, que vocês enxergam, assim, que é o mais urgente, sabe? Nós, como sociedade, temos que olhar com muita atenção para isso, assim. A questão dos vídeos curtos é muito séria, né? Eu acho que a gente precisa falar com cada vez mais urgência, premência e simplicidade sobre design, sobre desenho das plataformas, né? Sobre essa modulação. É uma coisa que a gente discute bastante, né? Muito, né? Acho que é fundamental. E estes impactos, então, de como a desatenção é cada vez maior, né? Você já tem catalogados uma série de impactos negativos relacionados a este tipo de formato. Né? Você tem cada vez mais crianças querendo atuar dentro das redes sociais para serem, enfim, youtubers ou dançarinas de TikTok, né? Fazerem esse tipo de performance e geralmente de uma maneira atrelada a algum tipo de recompensa que a própria plataforma provê, né? Então, eu acho que sim, essas mudanças elas estão em curso, elas são vertiginosas e a gente tem de freá-las. Freá-las é a palavra. Eu acho que sim. A gente já discutiu aqui que já fez uma distinção entre a internet como uma plataforma, as redes sociais como outras plataformas que atuam dentro dessa grande plataforma que é a internet, e do conteúdo que navega dentro das redes sociais, que não é o mesmo conteúdo, que alguns são mais perniciosos do que outros, mas está faltando um elemento nessa conversa que são as crianças. Total. Que tipo de direito que a gente dá para essas crianças, de como a sociedade de hoje empodera esses seres dotados de direitos que são cidadãos também? Como que a gente dá mecanismos do ponto de vista da salvaguarda legislativa e de regulamentação para que eles possam se virar nesse ambiente que é tão complexo como o da internet, das redes sociais e dos vários conteúdos que circulam por lá? Eu falei aqui sobre isso, né, essa premência, essa necessidade da gente ter leis que caminham no sentido de prover mais regulação para as plataformas, mas o que não falta no Brasil é lei e norma que protege criança e adolescente, né? E que precisam ser entendidas e lidas e respeitadas também no ambiente digital. Então, acho que é importante a gente evocar a nossa Constituição Federal, que no artigo 227 vai dizer que criança é prioridade absoluta, né? O ECA, que vai dar forma, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai dar forma a essa doutrina da proteção integral que precisa ser conferida à criança e adolescente no Brasil. Você tem, hoje em dia, LGPD, o artigo 14, né? Já que também confere um grau diferenciado, né? No sentido da proteção dos dados dessas pessoas. Agora, primeiro, é importante que essas leis sejam cumpridas, né, e conhecidas.
E é preciso escutar as crianças também e os adolescentes. Então, a gente tem também avançado sobre um entendimento de que é fundamental ouvir, né? Garantir essa participação na construção de novas salvaguardas, na construção de diretrizes que precisam ser apresentadas para as empresas, né? de leis, enfim, desses caminhos que precisam ser conjugados de maneiras diversas, mas sempre com um olhar centrado na criança. E esse centrado na criança não é só dizer a criança precisa disso, né? O Pedro Harton, nosso colega lá do Alana, tem uma frase que eu acho incrível, que é assim, a criança não pode ser objeto da família ou das empresas ou do Estado. Ela precisa ser sujeito de direitos, né? Como nossas leis e normas prevêem. Então, eu acho que esse elemento da participação e da escuta é muito importante. A gente tem, no Alana também, feito alguns processos de escuta dessas pessoas, das crianças. A gente tem uma pesquisa aqui no Brasil chamada TIC Kids Online, né? Que é feita pelo NIC, pelo CETIC, enfim, CGI. Que traz um pouco dessa escuta para crianças de 9 a 17 anos, né? Então, acho que tem uma lacuna em relação a crianças menores e a gente tem querido escutar mais crianças menores, até porque dessas crianças de 9 a 17 anos que são ouvidas na TIC Kids Online, a última edição mostrou que 24% delas afirmaram ter acessado a internet com menos de 6 anos de idade. A gente precisa entender o que isso significa, né? O que elas acessam com menos de 6 anos de idade, como é que elas se sentem neste ambiente, o que elas podem prover. Inclusive, é engraçado quando a gente para escutar a criança mesmo, como elas trazem coisas concretas para a gente. Que legal. De sugestão. Eu acho que este botão, tipo assim, autoplay, é muito ruim, eu odeio autoplay. As crianças falam isso. Eu não gosto de publicidade, eu não gosto de ter algo interrompido ali. Algumas mais velhas dizem, eu percebo quando tem um youtuber querendo me vender uma coisa ali de um jeito velado. De uma mensagem subliminar. Às vezes elas podem, elas compreendem, e elas muitas vezes podem trazer sugestões, né, de como melhorar isso. Agora, as plataformas, as redes sociais precisam assumir, primeiro, que as crianças estão lá, e segundo, que é dever delas também salvaguardar os direitos dessas pessoas. Né? E ter consciência que as crianças sabem que elas estão sendo engambeladas. Depende do momento, né? Quando a gente fala criança e adolescente também, não é um bolo, né? Homogêneo de pessoas. Você tem desenvolvimentos progressivos, você tem contextos, né? Também estamos falando de um país continental, com diferenças enormes do ponto de vista socioeconômico, inclusive, né? Então, tem que sempre ter essa leitura de adequação de contexto, de momento do desenvolvimento da criança e adolescente, mas muitas vezes elas sabem, muitas vezes elas têm sugestões para trazer, sabe? E isso é muito rico. E aí você colocou, né, tanto a questão agora de ouvir as crianças, né? A gente também falou da parte da tecnologia em si, mas acho que tem um outro elemento dessa equação que também acho que é importante a gente falar, que são os adultos, né? E aí focando principalmente nos pais e responsáveis, né? Porque, que eu acho que também é uma dificuldade, porque até nós, adultos, como o Elton abriu esse episódio, acaba estando perdido nesse universo. E aí, transferir isso para a criança acaba sendo, muitas vezes, uma coisa muito natural e automática, às vezes até um momento de fuga mesmo, né? Você vai num restaurante, pai e mãe, a criança tá muito bagunceira, você coloca o celular ali, a criança... E acabou. E acabou. E quem somos nós para julgar, né? Não, então, exato. Não tô fazendo juízo de valor aqui. Mas acho que é importante a gente pensar, né, que nessa discussão, os adultos, né, tanto os adultos que estão projetando esse tipo de coisa para a criança, mas principalmente dos pais e responsáveis do ponto de vista do comportamento, do uso. E eu acho até curioso, né, que tem esse fenômeno do sharing, né, que é essa ideia dos pais agora não só permitir o uso da criança, mas também expor as crianças, né, no universo digital. Como que vocês estão pensando esse fenômeno do sharing também? Primeiro, assim, quais seriam as responsabilidades dos pais responsáveis, né, a partir do uso, do comportamento, mas também esse fenômeno, né, do sharing, né, dessa exposição das crianças que nem pediram para ser expostas, mas vão ter a vida, né? E uma vez que cai no digital, esquece, né? Não tem como voltar atrás. Como voltar. A gente está falando de uma geração que vai ter a vida inteira datificada, né? Nenhum de nós aqui passará por esse tipo de situação.
né? Então é algo muito sério. Eu acho que o Sherrington, ele no Brasil pelo menos, percebo até pela minha experiência, né? Então eu estava contando aqui antes da gente começar que quando meu filho nasce, eu digo, eu não vou expô-lo às telas e nem vou publicar nada dele nas redes. Só que ele tem 2 anos, uma pandemia se coloca e eu queria que minha família pelo menos visse meu filho crescer, pessoas queridas, próximas. Então eu digo, como é que eu não vou postar eventualmente uma fotinho ali, ainda que, né, colocando no Close Friends ou tentando ali fechar o máximo possível. Isso, acho que a pandemia deu uma piorada nesse cenário, acelerou um comportamento que estava ali que já estava ali querendo chegar, mas isso cresceu, né? Sem a menor sombra de dúvidas. Nós mesmos, né, adultos, não temos muitas vezes a consciência do que significa esse overposting, né, expor demais a nossa própria imagem. E aí a tendência natural é querer mostrar também. Tem um termo, né, cuteness, né, que acho que essa turma super estuda isso também, né, Diogo, que é essa coisa fofinha. As pessoas gostam de gatinho, de criança na internet. Isso dá uma enternecida, né, na ambiência e tal. Só que as consequências dessa hiperexposição são inúmeras, né? Primeiro, assim, né? As crianças muitas vezes não sabem, como você falou, que essa imagem está sendo exposta. O que pode ser feito delas. Você tem vários riscos atrelados. Principalmente aí. Hoje com esse, né, crescimento absurdo da inteligência artificial generativa. Né? Vocês viram, né? Tem um estudo da Human Rights Watch recente que mostrou que o Lion estava raspando dados de redes sociais brasileiras, de crianças brasileiras, sem anonimizar, sem consentimento, para fazer a generativa. Um né? conjunto de dados que vai ser usado amplamente, né? Porque ele é aberto. Inclusive para exploração sexual, né? Então, assim, são riscos variados, né? Você tem uma categorização já bem assentada também dos riscos, né? Relativos a crianças na internet. Quais seriam, assim, esses principais riscos? O risco de conteúdo, que é o mais evidente, né? Então, estamos falando aí de exploração sexual, de conteúdo de ódio, desinformação, conteúdo em si. Risco de contato, que então são o contato malicioso de um adulto em relação a uma criança, né? De conduta, que aí são geralmente adolescentes, né? Bullying, é um contato crianças e adolescentes, que pode gerar então esse tipo de situação, né? De bullying e tal. E o risco de contrato, que é sobre o qual menos se fala e sobre o qual a gente precisa olhar cada vez mais. Eu particularmente, nunca ouvi falar. Agora eu tô curioso para saber. Esse está ligado à falta de, muitas vezes, a falta de consciência que a gente tem, ou né, a consciência que a gente não tem, quando adentra, quando assina, quando aceita os termos de uso de uma plataforma, de uma rede social, principalmente, né? Então, como é que esses dados estão sendo usados? Qual a finalidade? Como é que comercialmente os seus dados vão ser usados por aquela plataforma? São vários, né? Você tem risco de contrato relacionado a uma transação financeira que você pode fazer num determinado produto, serviço. Mas a gente olha com mais atenção para este risco, que é o risco de que a criança entrou lá, está dando seus dados, ou os pais estão colocando ali as imagens dessas crianças. Já migramos do Sherrington para outro risco, mas é isso aí, tem tudo a ver. E esses dados estão circulando ali, muitas vezes vão ser usados, ou isso, né? Esse exemplo de um uso de imagem, geralmente outros dados, para a geração de inteligência artificial, que pode ser muito maléfica para as crianças. Mas um outro estudo também da Human Rights Watch, importantíssimo, que mostrou, por exemplo, que empresas de tecnologia de educação, edtechs, algumas empresas, inclusive, contratadas, desenvolvidas para serviços educacionais de estados brasileiros, usando os dados de estudantes, vendendo eles para data brokers, para que a publicidade seja direcionada para essas crianças. Plataformas educacionais. Exato. As edtechs. Isso é tão controverso quanto o outro pai que me fez, que você me lembrou quando você falou do parenting. Porque quando você falou disso, desse cuidado em compartilhar as imagens das crianças, eu lembrei do Zuckerberg, porque ele é dono dessas plataformas, mas quando ele divulga a foto das filhas dele, ele sempre bota uma carinha, um emoji na frente da carinha das meninas.
E aí eu fiquei pensando, nossa, que pai cioso, mas no trabalho ele cria esses contratos que exploram os dados das crianças e de todo mundo que está lá. Exato. E muitas vezes, então, voltando para a questão da Uhum. responsabilidade das famílias e dos pais, a gente não sabe. Bom, e se a gente está falando de uma tecnologia educacional, por exemplo, você não tem nem para onde correr. Você não pode nem falar, não quero que meu filho... Isso foi usado no contexto de pandemia, tá? Uhum. Mas que se manteve depois também. Essas tecnologias foram adotadas para além da pandemia e esse processo de uso dos dados pessoais das crianças para venda, para a publicidade, se manteve. Então, muitas vezes os pais ficam totalmente reféns desse processo. Então, seja por falta de conhecimento, então, mais uma vez, entender nossa sociedade como uma sociedade profundamente desigual, níveis imensos de analfabetismo, né? Analfabetismo, inclusive, funcional e tal, e digital maior ainda, seja porque as empresas não comunicam o que fazem com os dados das suas crianças e adolescentes. Aparentemente está tudo bem. Você pode, ainda que esteja lá nos termos de uso, não pode ter pessoa com menos de 13 anos aqui, facilmente você faz uma conta para uma criança e expõe essa criança ali, né? Então, eu diria que as famílias são o elo mais frágil dessa corrente. E quais são as dicas que a gente poderia Vamos dar, lá. assim? Porque eu acho que isso que é importante, né? Para dessa contribuição, assim. Exato, já assustamos meio mundo de pais desculpa, afora. Não, acho que é importante. Assustar faz parte. Mas há saídas, faz parte, mas assim, o que a gente pode fazer como sociedade, primeiro, mas também dicas práticas, né? Para quem está nos ouvindo, para nossa audiência, né? O que a gente pode fazer, Maria? Acho que tem Nos ilumine. Tem uma frase muito legal que é assim, as crianças precisam gastar mais energia do que bateria. Porque aí outra consequência dessa interação muito constante, muito exagerada das crianças nas redes é o afastamento da natureza, né? E a gente já sabe o quanto a natureza, a vitamina N, é importante para o desenvolvimento das crianças. E dos adolescentes também, de nós também, de todos nós. É vital, né? Para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar. Então, essa ideia de gastar mais energia e menos bateria, acho que precisa ficar na nossa cabeça. Mas é também importante a gente entender que, bom, esse é uma parte da solução ou do que precisa acontecer de uma maneira integral para que as crianças possam acessar menos redes sociais. Se uma mãe solo, como você falou, né? Tá nem no restaurante, está trabalhando em casa, precisa fazer a comida e não tem com quem a criança ficar, ela vai ficar na tela. Se não tem uma praça segura para ela ir do outro lado da rua da casa dela, ela vai ficar ali. Não tem para onde ela correr. Se não tem uma creche integral onde ela possa estar, né? Então a gente precisa também fazer esse debate de uma maneira mais ampla, né? Então, entender a importância de pressionar por políticas públicas que sejam de fato integrais, porque só ter medidas para tirar da tela muitas vezes não vai adiantar. Mas acho que é um pouco isso, é a gente se olhar para o tanto de tempo que a gente está na tela. Então, eu tenho sempre também essa experiência, eu sou viciada também. Então, eu estou, às vezes, ali numa rede, estou trabalhando, né? Mas estou trabalhando, que tá sempre trabalhando. Se deixar, está sempre trabalhando. Então, estou ali, aí meu filho vem, eu tenho tentado fazer um movimento que é ele não me ver tanto na tela, sabe? Então, se ele veio aqui, quer trocar uma ideia, quer brincar um pouco, eu deixo um pouco de lado para que ele não veja tanto. Essa dependência, né? A dependência que nós humanos já temos. Porque... Educação pelo exemplo. Também. A gente precisa dar esse exemplo. E acho que a gente tem que buscar informação, buscar ler sobre isso. Eu sei que nós temos problemas no Brasil que parecem muito mais, são de fato, né, muitas vezes muito mais graves, né, relacionados à sobrevivência básica das nossas crianças e adolescentes. Só que a vulnerabilização prévia das crianças no offline piora a vulnerabilização no ambiente online. Isso é muito importante que a gente reflita sobre, né? Então, cuidar, entender que lugar é esse, por que esses shorts, esses vídeos curtos são mais prejudiciais, por exemplo, por que as redes sociais tendem a ter esses conteúdos que são mais nocivos, né? Por que tem, qual que é o ativo ali, né? Por que as redes sociais existem de graça? Elas não são de graça. Não sei. Elas usam nossos dados. Então, eu acho que é isso, é um combo aí para famílias de crianças e adolescentes, que é buscar informação,
entender como é que aquela rede opera, funciona, se tem ferramentas internas. E aí sim, a gente sabe que para algumas questões as redes sociais já conseguiram dar alguns passos no sentido de fornecer ferramentas de mediação parental. Então você consegue verificar ali quanto tempo a criança está na tela, ou eventualmente que tipo de conteúdo, né? Você consegue filtrar, deixar aquele ambiente um pouco mais propício para essa interação. Mais uma vez, né? Com menos de 13 anos, não. Mas também se olhar, né, revisar nossa própria interação com as telas, com as redes, enfim. E eu trago então uma pergunta agora, né, acho que com base no que você colocou, que é o próprio livro, né, que a gente falou aqui do Geração Ansiosa. Então, para quem está nos ouvindo, inclusive foi dica, né, de um episódio do The Tilt, a gente dá dicas também no fim de alguns episódios, e o Geração Ansiosa foi um dos livros que a gente indicou. E, de acordo com o Jonathan Haidt, né, ele propõe assim 4 principais grandes ações que nós deveríamos fazer para tentar inverter esse jogo, né? Porque o livro também ele é bem alarmante, assim, se você se colocou como uma pessoa catastrófica, o livro ele é muito mais, né? E de fato, você lendo e fazendo um diagnóstico da situação, não tem como não ser, né? É uma coisa alarmante, a taxa de suicídio aumentando, a taxa de depressão, ansiedade, num nível como a gente nunca viu na história, né? O que muitas questões são debatidas é quais são realmente os fatores, se é só a tecnologia ou não, enfim, existe um debate. Mas no livro ele propõe assim 4 principais caminhos, né? Que é a proibição de smartphones até os 14 anos, né? Então não deveria ter smartphones para criança até 14 anos. Proibir as redes sociais, né, até os 16, vetar o uso de celular nas escolas, e aí uma coisa que ele propõe também, que está super conectado no que você falou, que é incentivar esse livre brincar, né, fora das telas, num ambiente conectado com outras pessoas, com a natureza. Inclusive, acho que um dos argumentos que ele começa o livro é isso, né? Ele fala, a gente virou uma sociedade super protetora das crianças e a gente foi super protegendo, mas colocando elas num ambiente super tecnológico, né? E aí a pergunta, assim, já pra gente, né, ir quase encerrando esse primeiro bloco o que você acha dessas ideias, né? Propostas pelo Jonathan Haidt? Primeiro, são razoáveis? Segundo, é possível da gente implementar e se tem algum contraponto? Se são factíveis ou não, eu acho que é a primeira resposta que, enfim, vai caber a todo o ecossistema. Todo o contexto ali, né? E acho que a gente precisa, mais uma vez, falar em contexto. Mas são ideias boas? Eu gosto, eu acho que sim. Eu acho que a gente precisa fazer um freio de arrumação em relação a certas questões. E muitas vezes esse freio são com coisas bastante já... vamos dizer assim, algumas pessoas colocam como drásticas, mas não sei se são drásticas, são coisas bem específicas, né? Vamos fazer isso. Eu acho que sim, eu acho que, por exemplo, o celular nas escolas, a gente no Alana tem refletido sobre prover uma jornada de emancipação digital que vá precisar começar com a restrição deste uso. Porque esse uso está desenfreado, ele tem causado problemas para a comunidade escolar como um todo. Então, relatos de educadores dizendo que não conseguem, né, dar aula, essa educação totalmente dispersa, essa concentração totalmente dispersa dos estudantes, né, essa atomização. E aí sim, né, acho que essa discussão do smartphone, né, do device é importante em alguma medida quando combinado com esses outros. Então, quer dizer, dentro de um contexto educacional. Isso, você vai usar o celular, acho que não entender, você vai usar o celular para essa finalidade aqui, para fazer essa lição, para fazer essa pesquisa. Que não é o seu pessoal. E aí isso vai ter a ver também com a idade, com o momento escolar daquela criança. Então há uma proposta já em curso no Brasil, a gente no Alana tem também uma proposta, mas há um grupo que o governo federal puxou, né, para produzir um guia sobre telas para crianças e adolescentes, um grupo de especialistas em infância e adolescência, sociedade civil, pediatras e também órgãos do governo, para estabelecer aí uma série de sugestões, enfim, orientações e dicas mesmo para que esse uso de telas possa ser mais saudável. E ele precisa fazer esse cruzamento entre o tipo de dispositivo, entre o tipo de acesso, né, gente? Porque também estamos falando dos desníveis. É preciso pensar nos desníveis de acesso que há no Brasil quando acaba no celular o pacote de dados.
daquela que aquela criança está usando, ela só vai poder usar uma coisa, que geralmente que é a rede social, que é o que fica liberado ali, no tal do zero rating. E aí ela não consegue, por exemplo, verificar se uma informação que ela está recebendo ali naquela rede é verídica ou não. Ela não tem outros lugares para poder pesquisar. Isso tem a ver também com, enfim, com a infraestrutura, com o acesso, né? Muitas escolas não têm internet, né? Então a gente precisa cruzar esses elementos todos para fazer a nossa própria receita, vamos dizer assim, né? Mas acho que sim, baseada, inspirada em proposições como essas que o Jonathan traz, assim. E o brincar, para a gente, fundamental. Fundamental. Vitamina N, esse contato com a natureza, ele é o mais importante para o desenvolvimento sadio, saudável das capacidades das crianças, dos adolescentes. Esse grupo vai produzir um manual de instruções para as escolas? Ele não é muito manualístico, não. A gente ainda está entendendo, né, e pesquisando, escutando, inclusive, crianças e adolescentes e famílias e educadores para saber quais os melhores formatos deste tipo. A ideia é que sejam guia ou guias que vão contribuir para orientar os vários usos de telas que são feitos por crianças e adolescentes no Brasil, também no contexto educacional. Isso junto com o MEC, pensado junto com a política, né, de escolas conectadas, com a política curricular, inclusive. Então, eu acho que sim, eu acho que o Jonathan traz é interessante. Mais uma vez, se é factível, não sabemos. A gente vai precisar dar vários passos ainda que não foram dados aqui, já foram dados nos Estados Unidos em relação a garantia dessas questões. E pensando em redes sociais, por exemplo, eu acho que lá eles já estão bastante mais adiantados assim, em relação às restrições, à proteção de dados de crianças e adolescentes. Agora, essa semana, está em discussão o que eles estão chamando de COPA 2.0, COPA, aquela lei lá de trás de proteção de dados, né, de crianças e adolescentes. E o que seria essa COPA 2.0? Agora é o COSA, Kids Online Safety Act. Está em debate no Senado e está para votar. Então, acho que tem uma tendência Isso vai pensar o quê? a passar. Ela é uma lei ampla, é um projeto de lei amplo, que eu acho que reforça a importância da privacidade de dados de crianças e adolescentes, justamente à luz da ampliação e do avanço das tecnologias de inteligência artificial, mas ele traz também uma série de deveres para as plataformas que são interessantes. Uma delas eu destacaria é a questão da verificação etária. Quer dizer, as redes terem de desenvolver ferramentas e mecanismos que sejam mais assertivos, né, vamos dizer assim, em relação a essa verificação etária, usando inteligência artificial. Um pouco por aí. Então, assim, várias leis e normas que estão rolando, a gente sabe, gente, que não é só a lei que vai resolver, né? Se dependesse de lei, a gente já tinha tudo resolvido no Brasil, mas regulação é importante. É importante para que as pessoas saibam quais são os limites, até para que esse debate seja mais publicizado, né? Que para algum tipo de freio possa existir em relação a essa sanha bem desenfreada, né, das plataformas. Em relação ao Sul Global, acho que é importante a gente falar também dessa diferença que são plataformas de fora que a gente está usando aqui, com pouca interferência. As principais democracias já estão protegendo muito melhor as suas crianças e adolescentes em relação à interação com a tecnologia, e aqui não, né? E as crianças e adolescentes do Sul Global são maioria no mundo também, isso é importante de lembrar. Exato, mas já é um alento saber que as crianças estão sendo ouvidas e tem gente pensando em como protegê-las. E sobre a regulação, a gente trata no segundo bloco, mas antes disso, vamos para o nosso primeiro quadro. Ô Maria, esse é o quadro que a gente chama de Arrasta Pra Cima, porque aqui a gente faz como se a vida fosse uma rede social. Se a gente não gosta, a gente vai de arrasta para cima. Se a gente gosta, a gente vai de like. E pela sua presença aqui, a gente trouxe um assunto que tem alguma coisa a ver com essa discussão. Foi um estudo que o Diogo compartilhou comigo. Você falou Diego, cara? Eu falei Diego. Ele falou Diego! Eu falei Diego. Mas eu só falei Diego. O meu companheiro eu vou chamar de podcast. Um chamado ali atrás de Wesley. Ah, tá bom. Eu vou chamar de Elson. Elson. Pô, Maria não dá pra errar, né? Maria não dá. É muito difícil. Não dá. Pior que tem gente que erra. Maria. Maria. Marie. Mas é o seguinte,
um grupo de pesquisadores australianos, da Suécia e da Alemanha fizeram uma pesquisa que chegou à seguinte conclusão: crianças de uma determinada idade, de 3 a 6 anos, confiam mais em robôs do que em seres humanos. Como que eles fizeram isso? Eles mostraram vídeos para as crianças em que eram exibidas objetos do cotidiano. Uma escova de cabelo, uma bola, um ursinho. E a descrição era dada ora por um humano e ora por um robô. Só que em alguns momentos o robô e o ser humano erravam. E aí as crianças tinham uma tendência maior a acreditar no robô. Essa visão de que essa nova geração confia de uma forma um pouco mais acentuada nas máquinas, você vai de like ou de arrasta para cima? E tipo, o futuro vai ser assim. Cara, é isso, né? Eu gosto da tecnologia, eu acho importante a tecnologia. A gente no Alana, inclusive, tem como lema proteger as crianças na internet e não da internet. Não sou ludista, sou muito animada com a tecnologia, né? E acho sensacional que as crianças possam ter esse tipo de confiança. Agora, não tem um médio, não tem um... Na rede social, ou você arrasta e vai para outra coisa, ou você não, dá então like. eu arrasto. Lugar de extremos. Eu arrasto, sabe por quê? Porque nada substitui o humano, gente. Na interação com a criança, nada substitui o humano, nada substitui a natureza, nada substitui esta verdade da natureza, do humano, do olhar, de um toque, de uma escuta, né? De uma adequação que precisa ser feita em relação àquele momento daquela criança. Então eu vou de arrasta. Agora, bom, é isso, né? Outra informação que acho que corrobora, né? Que reforça essa ideia de que as crianças estão confiando cada vez mais nas máquinas e menos nas pessoas. Essa própria pesquisa T-Kids Online mostra que boa parte dos respondentes, das crianças de 9 a 17 anos que responderam à pesquisa, disseram que... E aí isso é perigoso. Disseram que a primeira resposta que elas recebem quando vão num buscador, Google, né? É a certa. E aí, sim, elas não sabem que há pagamento, que há questões, que há enviesamentos, né? E isso é muito preocupante, porque se esse mecanismo nos afeta no sentido de prover mais enviesamento de entendimento das questões, para as crianças isso é ainda pior. Então eu acho que eu vou de arrasta, embora os robôs sejam muito legais, eu adoro robôs, meu filho adora robôs, e os robôs podem ser, a gente esteve no Japão, né, Diogo, num fórum interessantíssimo sobre governança da internet, e é muito legal ver como, por exemplo, tem uma discussão sobre crianças mandando os seus robôs para as escolas, e ficando em casa por motivos variados, enfim. Se essa tecnologia, de fato, puder prover desenvolvimento para as crianças, ok. Mas nesse caso que vocês estão trazendo, eu acho improvável. Né? Acho improvável ainda. Você acabou de me contar um jeito de cabular a aula 2.0? Eu contei essa história pro meu filho, ele falou assim, eu queria morar no Japão, porque aí eu mando o robô no meu lugar, e aí eu fico em casa e tal. É que o robô meio que transmite, né, a aula, né? Ele transmite a aula. Acho que assim, sei lá, situação de catástrofe climática, questões assim, você tem lá um avatar, uma coisa específica, aula de tecnologia, né? Acho que é por aí. Eu vou de arrasta porque eu duvido que esse robô passaria cola. Não passaria. Que ele brincaria na hora do recreio. Chuta pra gol. Jogar futebol com a tampinha. Não, com o dedo não. Com a latinha. Com a latinha. Futebol com latinha, cara? Já joguei. E não sobe na árvore. Não. Eu vou de arrasta também, Diogo. É isso, gente. Eu também vou de arrasta. É difícil defender, né? É difícil, porque essa traz uma questão que eu acho que desde quando começou a popularizar essa ideia da inteligência artificial generativa, né, ChatGPT, do pessoal usando, uma das coisas que eu sempre falo é que, assim, o problema da inteligência artificial não é nem só ela errar, é que ela erra e ainda nos convence de que ela está certa, né? É isso. Porque, assim, o ChatGPT, ele fala absurdos, mas ele fala absurdos de uma maneira sofisticada, né? Então fica difícil de argumentar contra, às vezes. Então, quem não tem o conhecimento sobre aquele domínio, acaba escorregando. Então, acho que esse fato de como a gente vai construir confiança com a máquina é super crucial, não só para crianças, mas para os adultos,
Mas agora olhando, né, para essas coisas que serão o futuro, né, da nossa humanidade. E já são presentes, elas já estão aí, então, né? Já estão aqui e já estão sendo influenciadas por esse tipo de máquina que é desenvolvido por alguém e que não necessariamente está sempre correto. Então, acho que a gente precisa, de novo, né, retomar esse olhar crítico do uso da tecnologia. É bem interessante porque eu trabalho com inteligência artificial, eu pesquiso inteligência artificial, eu desenvolvo a tecnologia, né? Se você só gosta da tecnologia, eu estou desenvolvendo. Muita gente fala, nossa, mas você é contra. Eu falo, não sou contra. Acho que a gente tem que ter um olhar crítico sobre o que a gente está fazendo, né? Então, para essa ideia aqui, eu vou de arrasta. É isso aí. É a tecnologia com fé pública pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Que esperamos levar mais pro bem. Para fazer a criança gastar energia, gente. Energia. Maria, uma pergunta que acho que é importante a gente fazer é sobre o acesso a essas plataformas. A gente está falando de um espaço privado que tem uma porta de entrada, né? E essa porta de entrada deixa entrar pessoas e não deveriam deixar entrar outras. E a gente está falando que as plataformas colocaram isso, né? Menor de 13 anos não acessa. A pergunta que eu faço é, primeiro, da onde, né, veio esse número 13 anos? É Feng Shui, cara. É um Feng Shui, porque assim, por que exatamente 13 anos? O segundo ponto esse controle, ele é efetivo mesmo pela plataforma, né? Ou tem um monte de criança lá com menor de 13 anos que estão usando a rodo, né? E nada se faz, assim. Então, pra gente parece um Feng Shui, essa coisa dos 13 anos, porque aqui no Brasil, crianças são pessoas até 12 anos de idade, de 12 adiante, adolescentes. O que acontece é que, em 98, foi promulgada uma lei de proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes no ambiente digital, chamada COPPA, que estabeleceu que Isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não falei o país, né? Uhum. Nos Estados Unidos, que estabeleceu que a idade seria de 13 anos. E aí isso lá foi Feng Shui. Lá possivelmente. A gente importou o Feng Shui. E aí, como as principais empresas de tecnologia são de lá, esse virou um padrão, né, etário para o mundo inteiro, obviamente pelas principais empresas de rede social do mundo. Agora, se isso é efetivo, e aí a gente pode discutir se é 13, se é 16. Mas enfim. a pergunta que eu reforço é assim, no Brasil, assim, não tem nada não faz na lei. Sentido, não. Não tem uma lei falando, 13 anos não pode. É uma coisa mais autorregulada das próprias plataformas. É o termo de uso das plataformas. O que tem na lei é um monte de outras coisas que vai dizer... Dados pessoais têm que ser tratados no seu melhor interesse, integridade das crianças, né, precisa ser respeitada a partir do ECA, né, responsabilidade compartilhada do artigo 227. Você tem uma série de leis e normas, como eu disse no começo da prosa, que precisam ser aplicadas no ambiente digital, mas não tem nada especificamente falando de idade. O que acontece é que não há... correspondência entre o que se diz nos termos de uso e a realidade. Então, mais uma vez, evocando essa pesquisa maravilhosa T-Kids Online, está muito mais do que comprovado que pessoas com menos de 13 anos estão nessas redes sociais, né? Mas e o guardinha, deixa entrar? O guardinha deixa entrar. Como é que é o porteiro? Ele pede a idade? Como é que funciona? Eu vou trazer um exemplo para vocês agora. Bem catastrófico, mas que mostra, tanto comprova que as crianças estão lá, quanto mostra a gravidade do fato das plataformas deixarem crianças estarem lá. A gente fez uma denúncia para o Ministério Público de São Paulo umas 3 semanas atrás sobre a presença e a atuação de influenciadores mirins de até 6 anos no Instagram, fazendo publicidade de cassino online, jogo do tigrinho. Criança de 6, criança de 7, com milhões de seguidores na plataforma, fazendo publicidade de jogo de tigrinho para outras crianças. Quer dizer, primeira prova as crianças são as influenciadoras que estão lá, então elas estão. E elas estão lá porque tem outras crianças assistindo, né? Quer dizer, é o pior dos mundos. A gente está falando que as plataformas estão permitindo que, primeiro, crianças estejam lá que já vai contra a sua política, né, de uso. E aí tem crianças fazendo publi de um cassino online para outras crianças. Esse é o cenário. Esse é o cenário. E sabe o que a gente fez? A gente primeiro, né, a gente denunciou para a ferramenta interna do Instagram. Olha, tem essa, a gente filmou os stories, eles fazem isso por stories, né, é uma tática.
muitos stories. É uma tática para que depois suma Pra e sumir. não Para fique não os produzir a registros. prova. Então a gente filmou aquilo, mandou. E aí, muitos stories dessas crianças para a ferramenta interna de denúncia em fraudes e golpes, né? Porque nem tem como ferramenta possível de denúncia, um tema de denúncia, essa publicidade direcionada para criança ou esse Não tipo tem essa de... opção. Não tem. Na hora que você vai denunciar, tem lá Não, spam, não sei o que lá. e agora não tem, me né? parece, eu fiquei sabendo que parece que agora tem, mas assim, eu acho que é por conta dessa movimentação que aconteceu. E aí a gente denunciou lá, é fraude, golpe e tal. E Então a cai num lugar genérico. E sabe qual foi a resposta? Não infringe as diretrizes da comunidade. Este conteúdo não fere as diretrizes da comunidade. E aí a gente precisou partir para uma denúncia para o Ministério Público cobrando o que a gente vem chamando de dever de cuidado que as plataformas têm que ter com relação a crianças e adolescentes. Né? Elas não são meros, as plataformas não são, as redes sociais principalmente, não são meros túneis, né? Menos espaços por onde circulam esses conteúdos, essas informações. Elas modulam esse conteúdo, elas direcionam esse conteúdo, né? Elas ampliam ou diminuem a partir do seu interesse, a partir de quanto de dinheiro você coloca nelas. Então elas também precisam ser responsabilizadas por conta desse tipo de conteúdo, né? Então esse é o nosso foco hoje em dia. A gente quer chamar a atenção da sociedade, das empresas, do sistema de justiça, do Estado e dos legisladores para essa questão relacionada ao dever de cuidado que as plataformas têm que ter. Porque é muito fácil você lavar as mãos e falar, não tem pessoa com menos de 13 anos aqui, e elas estão lá fazendo publi de jogo do tigrinho. Ô Maria, se não fosse no Instagram, uma criança poderia fazer publicidade de um cassino online? Nunca. De jeito nenhum. A lei brasileira não permite. Em lugar nenhum. A lei brasileira não permite que crianças tenham qualquer tipo de interação com cassinos. Existe agora tem um debate acontecendo para regulamentar os cassinos online, mas evidentemente essa restrição, esse afastamento de crianças e adolescentes em relação a esse tipo de jogo se manterá. Agora, mais uma vez, vida real e lei ainda muitas vezes caminham paralelamente, né? Então, nesse caso, assim, é um total descompromisso da própria plataforma Completo. com os seus termos de uso, com as suas políticas ali, com o ambiente que ela gostaria de criar. E não só com isso, mas com o nosso ambiente regulatório legislativo. Eu fico imaginando assim, o limite para a entrada é de 13 anos, porque tem uma lei nos Estados Unidos que manda que seja assim. Isso. Então as empresas são ciosas de respeitar todas as leis e tal. Quer dizer que elas estão respeitando todas as leis que tem aqui no Brasil também, né? Não, aqui parece que não. Lá sim, e lá você vê um debate crescente, enfim, no sentido de aprovação de leis mais específicas em relação à proteção de crianças e adolescentes nesse ambiente online. Então, agora está em debate nessas semanas, desse mês, nos Estados Unidos, o que eles estão chamando de Copa 2.0, que é uma versão mais turbinada aí do Copa. Então, ele é para além da discussão de proteção de dados pessoais, vai falar de verificação etária, vai se falar deste dever de cuidado que as plataformas têm que ter em relação a conteúdo ilegal, né? A conteúdo ilícito. É uma série de design, padrões de design, transparência. A gente precisa também falar sobre isso, né? As plataformas sabem tudo que as nossas crianças fazem e a gente não sabe o que elas fazem. Eu sei que é um debate que às vezes fica... Esse debate não é simples, né? Não existem respostas fáceis para questões complexas como essa. Mas a gente precisa acessar minimamente informações sobre o que as plataformas fazem com as nossas crianças e adolescentes. E isso é só uma lei que vai garantir. E aí, retomando, né, essa denúncia que vocês fizeram, porque eu ainda estou chocado de saber, né, que existem crianças, né, que estão fazendo publi de cassino para outras crianças. Assim, é uma coisa inadmissível, que é um total absurdo. Sim. E aí tem esse fenômeno, né, dos influenciadores digitais mirins, né, que são essas crianças que, não só para cassino, mas para uma série de outros temas, assuntos. E aí me vem, né, óbvio, na cabeça, a questão dos pais responsáveis. Então, se a gente já falou do sharing, que era, né, os pais expor as crianças, agora a gente entra num universo em que os pais estão meio que, vamos dizer, explorando comercialmente os seus próprios filhos. Sim. E aí, como é que fica essa questão legal em relação a tudo isso? Assim? Porque a gente falou das plataformas, mas aí também tem os adultos que estão, né, nesse ecossistema.
Qual que é a responsabilidade desse povo todo aí? O Sharing tem uma relação super próxima com a questão dos influenciadores digitais mirins, né? Com esse trabalho que a gente costuma chamar de trabalho infantil artístico, que, se salvaguardados os direitos dessa criança, desse adolescente, pode ser exercido no sentido de garantir a sua liberdade de expressão. Então, crianças podem performar peças de teatro, publicidade, desde que essa publicidade não seja voltada para outras crianças, desde que essa publicidade, desde que ela tenha um alvará para atuar, né? E esse alvará é o que vai garantir que ela não fique fora da escola, que ela não fique sem comer, que ela tenha seu desenvolvimento aí também garantido, né? Nesse processo. Mas no ambiente digital essas coisas são muito mais difíceis de garantir, de acompanhar mesmo, né? Vamos dizer assim. E aí eu acho que existe um pouco essa tendência mesmo, né? Um ciclo que começa muitas vezes com essa família dividindo aquela imagem daquela criança, que é uma graça, que faz uma coisa muito incrível, e uma indústria que, de repente, vê essa criança e fala, opa, ela pode ser publicitária, personagem da minha publicidade aqui, ela pode vender para mim. Como aconteceu com aquela bebezinha, né, que falava 1000 palavras. Falava 1000 palavras e um grande banco. Bebê Alice. Bebê Alice, né? Ali, a gente foi atrás, inclusive buscou informações, a gente, enfim, ainda que possa haver um debate ético sobre colocar uma criança em exposição, essa criança tinha um alvará para atuar. Ela não fazia uma publicidade que era voltada para outras crianças, então ela era para adultos, era legal. Banco, né? Do ponto de vista da lei, é legal. Mas é um fenômeno que cresce exponencialmente, enfim, sem nenhum tipo de acompanhamento, inclusive das próprias plataformas. E aí você tem mais este outro elemento, que é a plataforma estimulando aquela família, aqueles pais e mães, e aquela criança a produzir mais e mais e mais conteúdo. Periodicidade. O ponto é que a gente não sabe muito bem os efeitos que isso pode ter para a própria criança, né? Imagina ela daqui 12 anos, porque assim, a imagem da Alice não ficou só no comercial bonitinho ali. Isso. Virou meme. Virou meme. Qualquer assunto meio besta da internet, às vezes vem a foto da Alice, do comercial, desespelo, né? Exato. E aí, assim, eu acho isso tão que a gente não sabe, né, as consequências a longo prazo, porque eu tava vendo a história de... Tem um meme que é fantástico, que é um senhor careca, assim, que ele tá meio sorrindo, sabe? É muito típico a imagem, assim. Depois, sei. E aí fizeram uma entrevista com ele, né? E ele falou, cara, isso destruiu a minha vida. Claro, né? claro. Ele destruiu a minha vida. E pensando, até agora a gente discutiu sobre as manipulações de design, os incentivos que as plataformas dão nas suas interações, e a gente falou pouco do conteúdo, a não ser nesses publis de cassino feito por influenciadores mirim. Isso também tem um efeito muito perigoso sobre essas crianças. Vocês já estão percebendo, já tem alguns indícios de que isso tem afetado de um jeito diferente as crianças que estão nas redes sociais? Os conteúdos que são publicizados pelos influenciadores mirins? Sim. Sim. O nosso foco de atenção, primeiro, é a exploração comercial. Então, essa ampliação de uma perspectiva consumista, um jeito de estar no mundo que é um pouco emulando esse jeito youtuber, né? Começou como youtuber, então fazendo unboxing, as crianças fazendo unboxing, querendo se dirigir às outras com apelo de persuasão mesmo, para que compre isso, compre aquilo. Então você vê um jeito mais consumista mesmo de se colocar muito a partir disso que elas veem. Eu acho que a própria modulação feita a partir, né, dos algoritmos que as redes sociais faz, pode ser muito perigosa também no sentido de, aí falando de conteúdos mais amplos, né, não só publicitários, no sentido de você não prover diversidade, né, de pensamentos, diversidade de imagens mesmo, a partir, né, a modulação algorítmica vai tornando o universo daquela criança mais restrito. Né? A partir do que ela entende como interesse dela, e isso gera impactos imensos, né? Nas suas escolhas de vida, no seu comportamento, né? No offline, inclusive, também. Então, acho que é bem importante a gente olhar para essa questão de conteúdo. Se a gente for falar de conteúdo ilegal,
A gente tem relatos, acho que o Diogo trouxe aqui também, de denúncias de crescimento, né? De casos de automutilação, de enfim, questões aqui que acho que a gente não dá nem para falar muito, né? Mas de conteúdos absolutamente nocivos circulando de uma maneira crescente, né? Mas eu queria... tô fugindo, acho, talvez um pouco da coisa da responsabilidade das famílias, Diogo, porque eu sou família, também sou mãe, e falo assim, gente, é muito difícil pra gente lidar com esse mundo de coisas. A gente não tá falando de juízo de valor, a gente tá mas pensando... eu acho que é importante. É importante a gente voltar para isso, se vocês me permitem. Que é isso, acho que a gente entender que as crianças têm direitos sobre as próprias imagens, sobre a própria imagem. Tem um debate em curso no mundo inteiro, e aqui também está chegando, que é o direito ao esquecimento, justamente, né? A possibilidade que essa criança vai ter de apagar os seus dados, os seus rastros, o quanto que a plataforma está aberta a fazer isso no futuro, no presente, ou quando a criança puder fazer essa escolha. Então, eu acho... E você tem uma questão muito sensível, mais uma vez, que são as desigualdades no nosso país, socioeconômicas. Muitas vezes, esse lucro que vem, que é pequeno, que a criança que faz a publi do jogo do tigrinho traz para casa, é o que a família vai ter. Muitas vezes é isso, a gente precisa olhar também com essa lente. Só que é fundamental pensar que as consequências no médio e no longo prazo, inclusive do ponto de vista financeiro para essa família, são muito maiores. Pensando no grau de endividamento, porque geralmente essas famílias jogam. Essas famílias que colocam as crianças para performar esse tipo de publi também jogam. E também perdem. Você está inculcando, né? Até porque é algo que foi feito para você perder. É para perder, é feito para perder. É feito para perder. Então, você vai, né, jogar a criança ali numa lógica de vício, em que ela vai se endividar, ou já tem vários relatos de adolescentes, vocês devem estar acompanhando, né? Adolescente que pega dinheiro da família, que agride familiar, para poder pagar a dívida de jogo, né? Você tem consequências do ponto de vista da saúde pública, né? Saúde mental, como é que gasto vai haver no futuro da criança que está sendo exposta a esse tipo de conteúdo altamente ilegal, né? Então, acho que é muito importante sopesar, né? Quando uma família considerar expor essa criança para qualquer tipo de publicidade, tá? Mas para que é ilegal, flagrantemente ilegal, então que se volta a outras crianças ou que está tratando de conteúdo ilegal, sem alvará, sem qualquer tipo de acompanhamento, pensar isso, né? Vale a pena? Não vale, né? Não se sustenta no Não longo prazo. sustenta, cara. Não sustenta. Mas o mais curioso é que dentro dessa situação, muita gente vai perder, mas as plataformas vão continuar ganhando. Perfeito. Se tem alguém que está lucrando, são as plataformas que permitem isso e que vai contra os seus próprios termos de uso. Eu acho que com isso a gente encerra essa discussão, porque eu acho que é um resumo da ópera. Eu duvido que a gente tenha tratado de todos os pontos pertinentes à discussão sobre o impacto das redes sociais nas crianças, mas a gente tocou em alguns pontos bem importantes. Mas antes de encerrar o programa, a gente vai para as dicas da semana, Diogo. Maria, qual que é a sua dica da semana? Eu vou dar uma pequena roubadinha aqui, vou dar 2 dicas. Eu vou só reforçar a importância da gente acessar esse tipo de conteúdo que está sendo produzido sobre crianças, adolescentes, telas e tecnologia. Então, o Diogo falei aqui também, que é o livro do Jonathan Haidt, chamado A Geração Ansiosa. Foi lançado, se eu não me engano, nesta semana, nos últimos dias, já em português. Já vi nas livrarias por aí. Então, acho que vale a pena para quem quiser se aprofundar mais sobre esse tema. E, mais aleatoriamente, mas também sem fugir muito do tema, e considerando que hoje é sexta-feira, é um pouco antiguinha já essa dica de série, mas é uma série que eu gosto muito e que eu revejo, e que ela me diz muitas coisas sobre esse poderio das plataformas digitais, dos grandes conglomerados, e como é que a gente está caminhando para um lugar perigoso do ponto de vista do nosso desenvolvimento democrático, do nosso desenvolvimento cívico, enfim. Enquanto você foi falando, minha cabeça foi dando leilões em algumas coisas. Eu estou falando da série chamada Succession, que é uma série já tem um ano, talvez, no mínimo, ou 2. Acho que ela acabou há 1 ano e meio. Já acabou faz tempo. É
da HBO, se não me engano, e que trata de um tema super importante, que é a convergência digital, a convergência das comunicações nessa era, nessa quadra da nossa história, a partir da história de uma família que é herdeira aí de um grande conglomerado de comunicação, mas que conta de um jeito muito interessante, muito refinado, como é que as tecnologias e a convergência digital e o debate econômico, o debate político se dão na vida real, mas de um jeito embalado com uma ficção interessante. Fica a dica aí, Section. E você, Elton, qual a sua dica? A minha dica nem de longe é tão sexy quanto a que a Maria trouxe. Vou falar de um livro chato. É A Máquina do Caos, de um jornalista chamado Max Fisher. Como as redes sociais reprogramam nossa mente e nosso mundo. Que ele parte a investigação jornalística de perguntas que crianças fariam. Por que a rede social me mostra isso e não aquilo? E aí, a partir disso, ele vai discutindo e trazendo alguns elementos do que as redes sociais fazem na superfície, aí desce 2 degraus, o que faz nesse nível, e até fica muito evidente que o que essas empresas fazem é reprogramar nossa mente e nosso mundo para fazer aquilo que você mencionou no começo desse programa, que é reverter em lucro e resultados para os seus acionistas. E você, Diogo? Minha dica é um livro também, chama The Loop. Então, é um livro que mostra como esses sistemas de recomendação acaba criando uma espécie de um loop sobre a nossa visão de mundo, né, sobre determinados assuntos. Porque é uma coisa que acontece dentro desses sistemas, é que eles vão te entregando um determinado tipo de conteúdo e eles percebem, ele gostou disso, eles começam a haver uma enxurrada, né? Isso vai criando um loop em que descobertas, né, vão sendo limitadas cada vez mais. E quais são essas consequências, né? Até de um ponto de vista que eles colocam que é um achatamento cultural, né? Queda de repertório, limitação de novas descobertas. Isso é um livro que toca muito mais de um ponto de vista geral e focado mais nos adultos, mas que a gente pode ter até para as crianças conectadas no nosso episódio aqui. É um livro super legal. Inclusive, na área técnica, hoje se discute muito dentro de sistemas de recomendação como inserir serendipidade, sabe? Que essas descobertas aleatórias. Então, existe até uma busca técnica de como fazer para quebrar esse loop, né, dos sistemas de recomendação. Então, fica a minha indicação aí. Serendipidade é maravilhoso. E natureza prove mais que a tecnologia. Muito bom. É isso, gente. Esse foi o Deu Tilt. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou Diogo Cortis. A gente teve Maria Mello. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Agradeço, gente. Maravilhoso. Obrigada demais. Não esquece de seguir a gente no YouTube, lá no canal UOL, pessoal. Qual?